Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática agora comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Galerinha, hoje vamos começar a revisão, né? O professor Mário finalizou semana passada aquela parte de velocidade e escala. E a gente vai relembrar justamente essa parte, dando ênfase aqui a uma compreensão que vocês vão precisar disso aqui durante todo o ensino fundamental de vocês, durante todo o ensino médio de vocês e durante toda a vida de vocês, se vocês forem fazer, estudar para concurso ou qualquer coisa do tipo. Que é o quê? São grandezas diretamente proporcionais. Está dentro do que a gente está falando já. E grandezas inversamente proporcionais. Porque a gente está vendo proporção, certo? Eu já falei sobre isso aqui, mas vamos relembrar, tá bom? Inversamente proporcionais. Cara, isso aqui é tão importante, essa ideia, esse desenvolvimento dessa ideia, que toda a física, toda a matemática, ela acaba se baseando nisso para você fazer relações matemáticas de multiplicação e divisão entre duas grandezas, beleza? Então, quando você pega lá, por exemplo, e tem uma multiplicação, você às vezes pode pensar que a multiplicação é diretamente proporcional. Não, não é. Olha só, o que acontece aqui? A divisão é que ela é diretamente proporcional. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 8 sobre 4, né, eu sei que isso aqui vai dar quanto? 2. Mas esse 2, na verdade, ele é 2 sobre quanto? 2 sobre 1. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, eu estou dividindo por 2 em cima. Melhor, dividir logo por 4, né? Dividir por 4. E aqui também eu vou dividir por 4. Deixa eu só arrumar esse 4 aqui de cima para ficar bonitinho. Aqui, ó. Divide por 4. E aí eu sei que 4 dividido por 4 vai dar quanto isso aqui? 1. E 8 dividido por 4 vai dar 2. De tal forma que quando o 8 ele diminui, o 4 também diminui na mesma proporção. Não é isso? Beleza. Então, quando eu tiver uma relação diretamente proporcional, um diminui e o outro também tem que diminuir. E se eu aumentar a Fontenelle, por exemplo, eu multiplico aqui em cima e embaixo, em cima e embaixo, por 6 e aqui por 6. Quanto é que isso vai dar? Isso vai dar 12 e aqui vai dar 6. Observa que a proporção sempre vai ser mantida. Esse de cima sempre vai ser o dobro de baixo. E olha o que é interessante, é que a igualdade se mantém. Então, essa fração é igual a essa fração, que é igual a essa fração. Deu para sacar? As três frações são equivalentes, tá certo? Pois sempre elas mantêm a mesma proporção. Então, a gente vai chegar à seguinte ideia. Ora, se sempre eu estou dividindo dois caras, um aumenta e outro aumenta, o que eu vou dizer? Sempre que duas grandezas estiverem dividindo, elas serão o quê? Diretamente proporcional. Então, a relação de divisão é uma relação de grandezas que são diretamente proporcional. Fontenelle, mas o que é grandeza mesmo que eu me esqueci? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Ah, eu consegui medir sua altura, consegui medir sua idade, consegui medir o tamanho do seu tênis, consegui medir a sua temperatura, qualquer coisa que eu possa mensurar, medir, eu vou chamar de grandeza. Então, se eu não posso medir, por exemplo, o amor. Como é que eu vou medir o amor? Eu sei que o amor do homem sempre ele é infinito, mas mesmo assim é difícil, você não consegue medir o infinito. É verdade. Não é verdade? Então, o que acontece aqui, ó? Você tem uma grandeza diretamente proporcional. Como é que é a relação entre as grandezas? É uma relação de divisão. E uma relação inversamente proporcional. Vamos supor que a gente pegue aqui, ó, dois valores, tá? Dois valores. E esses valores são, por exemplo, 8 e 64. Se eu pegasse esses dois números aqui, eu vou pegar o número menor, né? Que é para a gente fazer logo de cabeça. 4. 64 vezes 4. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 200
256, certo? 256. Então, olha aqui, ó, isso aqui daria 256. Eu sei disso, mas eu não vou fazer a continha em si. Eu sei que isso aqui vai dar 256. Beleza, 256. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse meu número 4 e eu poderia, ao invés de colocar 4, eu poderia colocar 8. O que eu estou fazendo com o meu 4 nesse caso? Nesse caso, eu estou aumentando o meu 4 para 8. Beleza? Para que essa igualdade continue sendo verdadeira, eu tenho que alterar o valor do 64, não tem? Tem. Como que eu vou alterar isso? Ora, se o 4 eu dobrei, então o 64 eu tenho que achar metade dele. Então, olha lá, o 4 eu dobrei, então o 64 eu vou ter que dividir por 2. Ou seja, eu vou ter que pegar esse cara e vou ter que multiplicar por quanto? Vou ter que multiplicar por 32. Quando eu fizer essa multiplicação, vai continuar dando que valor? 256. Se eu quiser continuar falando que isso aqui é uma igualdade, eu posso alterar isso? Pode. Só que para isso, eu posso pegar esse 4 e ao invés de aumentar para 8, eu posso diminuir. Diminuir para quanto? Por exemplo, para 2. Estou diminuindo agora, certo? Quando eu diminuir para 2, o que eu vou ter que fazer com o meu 64? Ele vai continuar 64? Não, ainda? Não, ele vai ter que aumentar. Então, vai ter que aumentar para 128. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui essa paradinha para não confundir vocês. Olha o que nós fizemos. Nós pegamos aqui, olha, reduzimos a metade, o 4. E aqui, olha, nós dobramos. Então, aqui nós multiplicamos por 2 e aqui nós dividimos por 2. O que eu tenho que fazer nos outros caras, nos outros pares dele? Olha, o 64, o que eu vou ter que fazer com ele aqui para essa igualdade continuar verdadeira? Eu vou ter que pegar o 64, já que aqui eu diminuí, então agora eu vou ter que fazer o quê? Aumentar. Aumentar quanto? Na mesma proporção. Se eu diminuir a metade, agora eu vou ter que dobrar. E no 8, eu dobrei. Multipliquei por 2. Então, o 64, eu vou ter que fazer o quê? Achar metade dele. Olha que louco isso. Tá vendo só? Enquanto um eu diminui, o outro aumenta. E aqui, quando eu aumento, o outro vai diminuir. Na mesma proporção. Isso quer dizer o quê? Quando eu multiplicar 2 vezes 128, 2 vezes 128, isso vai dar quanto? 256. Ou seja, quando eu tiver uma relação de multiplicação entre dois termos, de multiplicação, o que eu vou ter? Eu vou ter uma relação inversamente proporcional. E as pessoas confundem isso demais. Elas chegam no terceiro ano com dúvidas nisso aqui. E a gente não pode ter dúvida nisso, porque isso dificulta toda a nossa compreensão de toda a matemática. Entendeu? Então, são coisas básicas que você precisa memorizar. E aí eu falo, memorizar mesmo, lógico, que entendendo é muito mais fácil. Mas muitas dos aprendizados que a gente tem, você inicia por memorização e depois você transforma naquilo em alguma coisa mais enraizada, em alguma coisa que você realmente vai fazer total sentido para você. Beleza? Então, bora lá então. Olha só. Qual é o exemplo que o professor Mário passou para vocês sobre isso aqui? Ele passou uma coisa chamada de velocidade. Exatamente. Que eu passei também, né? A gente está revisando, a revisão da revisão já. Então, olha, a gente falou assim para você, olha, a velocidade média é o meu espaço dividido pelo meu tempo. Ou simplesmente eu posso chamar de velocidade. A gente não vai agora entrar em detalhes de conceitos físicos, tá? Porque a gente está no 8º ano ainda, ok? Então você vai ter aqui, olha, qual é a relação que existe aí de divisão? Só existe uma, certo? É espaço sobre tempo, beleza? Só que eu posso escrever isso aqui de outra forma, não posso? Se eu passar meu tempo para o outro lado, olha, passar meu tempo para cá, ó, como é que fica? Vai ficar velocidade vezes tempo é igual ao meu espaço, certo ou não? Certo. Se eu deixar esse tempo aqui e passar minha velocidade para o outro lado, olha como é que fica. Tempo é igual a espaço sobre velocidade. Pronto. Fechamos as 3 possibilidades que nós teríamos, ok ou não?
Normalmente sim, de forma tradicional sim, porque eu também poderia passar o espaço para o outro lado, dividindo, deixaria o tempo 1 sobre t. Mas isso é muito raro de aparecer para a gente, esse 1 sobre t, tá certo? Então tá aqui, 3 caras legais para a gente analisar. O que eu tenho? Olha só, espaço divide o tempo. O que é isso? É uma relação diretamente proporcional. O que quer dizer isso? Quanto maior o S, maior será o T. Interpretando, quando você tem uma certa velocidade, quanto mais tempo você andar, mais espaço você vai percorrer, mais deslocamento você vai fazer. Maior será o espaço percorrido. Por quê? Porque o meu tempo está cada vez maior, lógico, o espaço vai aumentar. Beleza? Agora, olha só. Se eu analisar aqui, ó, velocidade e tempo, como é que acontece com os dois aqui? Multiplicação. Velocidade vezes tempo é multiplicação. O que a gente falou da multiplicação? Ela é inversamente proporcional. Tá certo? O que quer dizer isso? Quanto maior a minha velocidade, menor o tempo de chegada. Quanto menor a minha velocidade, maior o meu tempo para eu chegar em algum lugar. Ou seja, quanto mais velocidade, menos tempo. Quanto mais tempo, menos velocidade. São contrários, são inversos, seguindo a mesma proporção. E se eu pegasse aqui, ó, e falasse assim, ó, espaço e velocidade, como é que ficaria essa relação? É uma relação de divisão. Logo, é uma relação que diretamente proporcional. Bora interpretar? Quanto maior a velocidade, mais espaço eu percorro. Quanto menor a velocidade, menos espaço eu percorro. Ou eu posso pensar, quanto menos espaço eu percorri, menor a velocidade eu tinha. Quanto maior o espaço eu percorri, maior velocidade eu tinha. Um detalhe, a gente considera o terceiro termo, para poder fazer essa análise de uma forma mais clara, como se ela não mudasse. Então, quando eu altero aqui, ó, espaço e tempo, eu vou considerar, pelo menos temporariamente, pelo menos para eu raciocinar, que a minha velocidade ela é constante. Tá certo? Pelo menos para agora. Aí pode ser que alguém lá do ensino médio esteja falando assim, ou do ensino superior, fala, nossa, mas esse cara está falando besteira. Lembra que eu estou falando para a oitava série está certo. Isso aqui a gente não pode contrariar, beleza? A gente considera esse caso porque é o caso mais simples. E aqui, olha, eu vou ter que esse meu espaço também vai ser o quê? Uma constante. E aqui eu considero também uma constante. Ah, mas fosse uma variação de alguma coisa. Não, vamos considerar constante por enquanto, beleza? Ok, galerinha, tranquilo? E aí vamos analisar então uma seguinte situação. Olha só, que a gente já até fez questões desse tipo. Vamos lá? Fala assim, ó. Um carro a 100 km por hora chega ao seu destino em 2 horas. Certo? Aí para falar assim, se ele demorar 4 horas para chegar, qual será sua velocidade? Ora, o que eu estou falando? A gente está falando de 2 grandezas. Quais são as grandezas que a gente está falando? Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Velocidade. 2 horas. O que é 2 horas? Tempo. A gente está falando de velocidade e tempo. Qual é a relação matemática entre velocidade e tempo? Ora, nós já vimos. É só lembrar da fórmula geral. Qual é a fórmula geral? Velocidade é o meu espaço dividido pelo meu tempo. Eu estou falando das 2 relações, velocidade e tempo. Então, bora lá. Velocidade multiplica o meu tempo. Então, isso quer dizer o quê? Que essa velocidade e meu tempo se organizam dessa forma, multiplicando. Se elas são multiplicando, elas são o quê?
inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, ó. Olha só, não acredito. Inversamente proporcionais. Besteira, cara. E aí, se elas são inversamente proporcionais, na mesma proporção que o meu tempo aumentou, a minha velocidade vai diminuir. Então, se agora, olha, eu tenho 4 horas, dobrou, não foi? Foi. Dobrou. Então, o tempo multiplicou por 2. O que vai acontecer com a velocidade? Divide por 2, porque ela vai diminuir na mesma proporção. Ou seja, se um dobrou, a outra vai ser a metade. Já resolvemos a questão, já sei que a velocidade vai ser quanto? 50 km. Ou você pode fazer um caso, uma forma mais lenta. Como é que seria a forma mais lenta? Eu vou pegar essa equação, olha, e vou jogar assim. Essa é a segunda forma já que eu estou fazendo, beleza? Então, bora lá. Segunda forma, como é que seria então? A minha velocidade é 100, o meu espaço eu não sei, e meu tempo é 2. Passa o 2 para lá, eu sei que o meu espaço vai dar quanto? 200 km. Então, ele andou 200 km. Eu quero que ele ande esse mesmo espaço, olha, que eu falei agora para vocês, olha, que era o que aqui, ó? Constante. Beleza. Eu quero que esse ande o mesmo espaço, velocidade é igual a espaço sobre o meu tempo, só que é na situação 2, eu vou colocar um linha aqui, tá? Para dizer que é a situação 2. A situação que ele demora agora, quanto tempo? 4 horas. Então, eu vou falar que eu quero saber a velocidade, quando o meu espaço, que eu já sei que é quanto? 200, porque o espaço que ele vai percorrer vai ser o mesmo, 200, dividido pelo meu tempo, que é quanto? 4. Isso vai dar quanto? 50. Mas, Nelly, mas eu precisava fazer toda essa conta, se eu já sabia por aqui, olha, por essa relação, que tinha que ser a metade? Não, não precisava, você escolhe o caminho que você vai fazer, certo? Essa é uma forma. Uma terceira forma, olha lá, terceira forma que você tem para fazer isso aqui, ó. Olha só, Titio Fonte está facilitando a tua vida. A gente não falou agorinha que esse meu espaço aqui, ele é constante, certo? Só para falar para vocês, ó, aqui a gente fez de cabeça, primeira forma. Segunda forma, a gente fez pela fórmula, certo? Jogou pela forma. Agora eu vou para a terceira forma. Qual é a terceira forma? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou igualar o espaço de um e o espaço do outro. A gente não falou que o espaço era constante? Falou. A gente não mostrou aqui para você, olha, que espaço é VT? Mostrou. Então, V vezes T é igual a V vezes T. Só que eu vou chamar de linha aqui, ó. Olha só. Então, vai ficar como? 100 vezes 2 é igual a velocidade vezes 4. Porque a minha nova velocidade eu não sei, que eu vou chamar de V'. Mas eu sei que meu tempo, novo tempo vai ser quanto? 4. Então vai ficar 100 vezes 2, 200. Olha aí, não acredito. 200 dividido por 4. Isso é o meu V'. Quanto é 200 por 4? V' vai valer 50 quilômetros. Olha, eu cheguei na mesma resposta nos 3 casos que nós fizemos. Fechou, galerinha? Então, por hoje, ficamos por aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fui!